Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Gil aqui na área. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos falar sobre os elementos da narrativa. Pois é, eu sei que você vai gostar dessa aula, então já se inscreva, toque no sininho aí para acionar as notificações e continuar recebendo os nossos vídeos. E também curta. E vamos para cima que o tema é bacana. E o que são, então, elementos da narrativa? Bom, para a gente começar, vamos pensar no seguinte. Vamos entender o que é uma narrativa. O que é uma narrativa? Bom, se você procurar no dicionário, você vai encontrar algumas definições. Ação, processo ou efeito de narrar, narração. É só isso? Tem mais algumas coisinhas, né? Exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, reais ou imaginários, através de palavras ou imagens, certo? Muito bem, mas quais são os elementos da narrativa mesmo, professor? Pois bem, as narrativas apresentam algumas características. Por exemplo, elas vão ter sempre um narrador. E aí a gente fala do foco narrativo. Nas narrativas a gente vai encontrar o quê? As personagens, que são aqueles seres criados para determinada função dentro da narrativa. E o enredo, que é a organização da história, tudo bem? E o espaço, que pode ser espaço físico, social ou psicológico. Nós vamos ver agora esses elementos na sequência. Bom, o que é o narrador? O nome já diz pra gente, né? O narrador é quem conta a história, né? É uma voz que vai apresentar a história ao leitor. Aproveitando para mostrar o seguinte, para falar o seguinte, que narrador é diferente de autor. Narrador não é o autor. Narrador é aquele ser criado pelo autor, e o autor o cria da maneira que ele bem entender. Então, observe essa imagem aí do Machado de Assis. Ele criou essa história, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Brás Cubas é o narrador da história, e esse narrador é um defunto, ou seja, o narrador é um ser que já é falecido. Então não dá para a gente dizer que narrador é a mesma coisa que autor. Então, da mesma maneira que o autor cria uma personagem, ele cria o narrador, da maneira que ele bem quiser, que ele bem entender. Muito bem. Então, quando nós falamos do narrador, nós estamos falando nada mais, nada menos do foco narrativo. E o foco narrativo pode ser em primeira pessoa, que é aquele tipo de narrador que vai contar a história e fazer parte da história, ou seja, o narrador personagem, por exemplo, o Brás Cubas. E o foco narrativo pode ser também em terceira pessoa. Terceira pessoa é aquele narrador externo à história, uma voz que está de fora e que apenas conta a história, sem participar da história. Um exemplo. Há algum tempo hesitei se devia abrir essas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou minha morte. Então aqui nós temos um exemplo retirado do primeiro capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas. E nós temos, então, podemos ver aqui nesse trecho a caracterização da primeira pessoa. E onde é que isso aparece, então, nesse trecho? Bom, hesitei. Quem é que hesita? Eu. Meu nascimento, minha morte. Tudo bem? E se você tivesse que transformar essa passagem em terceira pessoa, como é que você poderia fazer? Bom, aqui segue um modelo. Você poderia fazer de outra maneira também. Brás Cubas hesitou em como iniciar suas memórias, se pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o seu nascimento ou a sua morte. Esta passagem transformada foi reescrita em terceira pessoa. E como é que eu posso ter certeza disso? Bom, nesse caso aí, o narrador não é mais o Brás Cubas, mas é uma voz externa que está falando sobre o Brás Cubas, ou seja, sobre ele. Ele hesitou em como iniciar suas memórias, certo? No primeiro caso, então, você tem hesitei, eu hesitei, primeira pessoa. No segundo caso, ele hesitou, Brás Cubas hesitou, terceira pessoa. É assim que nós podemos diferenciar a primeira pessoa da terceira pessoa, ou seja, o foco narrativo em primeira pessoa do foco narrativo em terceira pessoa. Fácil, fácil, não é não? Muito bem, vamos adiante então. E as personagens? As personagens também são esses seres que agem na história. São seres criados, obviamente, pelo autor, tudo bem? Então nós podemos pensar da seguinte maneira em relação às personagens. Quanto à sua existência, como é que eu posso pensar nas personagens quanto à sua existência? Bom, eu tenho a real ou a histórica. Como assim? São aquelas personagens
que realmente existiram e que o autor tenta reproduzir com certo grau de fidelidade. E eu tenho também a ficcional, as personagens ficcionais, que são aquelas criadas para uma história específica. Simplesmente foram inventadas para cumprir aí uma função dentro da história. E aí, quanto à função, eu tenho o quê? Eu tenho o protagonista, que é a personagem principal, né? É a partir dela que nós podemos julgar aquilo que acontece na história. Então, um exemplo para vocês aí. A Capitã Marvel é uma protagonista dentro de uma história, certo? Mas nós também temos os antagonistas, né? As personagens antagonistas, que são aquelas que vão trazer ou representar ameaça, um obstáculo, uma dificuldade. E ela se opõe ao objetivo da protagonista. Então, olha um exemplo para vocês aí. O Thanos, né, dos Vingadores. Pois é, ele tem um seu objetivo completamente oposto aos dos heróis, aos dos protagonistas ou ao do protagonista. Tudo bem? Mas nós também temos a personagem coadjuvante. E o que é a personagem coadjuvante? É a personagem secundária na história. É aquela personagem que ajuda de alguma maneira a história a acontecer, mas num segundo plano. Essas personagens geralmente se destacam também, mas elas, mesmo assim, continuam sendo consideradas coadjuvantes, porque elas fazem com que o protagonista consiga chegar ao seu objetivo de alguma maneira, certo? Então, nós temos aí os exemplos, né? A Dory do Procurando Nemo, os pinguins do Madagascar ou os Minions, né, de O Meu Malvado Favorito, certo? Então, são personagens coadjuvantes e muito importantes na história também. E nós temos aquelas personagens que são figurantes. São as personagens com papel ilustrativo apenas. São usadas para compor um cenário, como a imagem que é apresentada aí para vocês. Obviamente, se você pesquisar, você vai encontrar ainda aí alguns outros tipos de personagens. E o enredo? O que podemos falar do enredo? Bom, o enredo é a organização dos acontecimentos de uma história. E enredo é diferente de história. Por quê? A história é o conjunto de acontecimentos. Ou seja, a história é formada por essa organização dos acontecimentos. Então, a alteração da ordem dos acontecimentos muda o enredo, apenas o enredo. Ah, professor, e não muda a história, não? Exatamente. Não influencia em nada a história. Se você fizer aí a inversão dos acontecimentos dentro de uma história, a história vai continuar sendo a mesma. Apenas o que vai acontecer é o seguinte: você vai reorganizar os acontecimentos dessa história. E quando você faz isso, você mexe no enredo e não na história. Então, nós temos aí dois tipos de enredo: o enredo linear e o enredo não linear. Mas o que é isso, professor? Meu Deus do céu! Fácil, meu querido. O enredo linear é aquele que traz o quê? O espaço e as personagens apresentados aí de maneira lógica e as ações desenvolvem-se de forma cronológica, certo? Um exemplo de narrativa linear está presente no livro A Ilha do Tesouro, em que o protagonista, o narrador personagem, o Jim Hawkins, conta a história que ele viveu. E o enredo não linear, o que é isso? É aquele que vai trazer o quê? Uma história que não segue a ordem cronológica, onde há saltos, retrospectivas, cortes e rupturas do tempo e do espaço em que se desenvolvem as ações. Um exemplo desse tipo de enredo está presente no conto A Cartomante, de Machado de Assis, em que, em determinado momento, o narrador faz um corte, volta no passado para poder explicar como é que as personagens se conheceram. E aí nós falamos também sobre os espaços dentro de elementos da narrativa. Nós temos o espaço físico, é o espaço criado na história e que serve de cenário à ação, onde as personagens se movem. Nós temos também o espaço social, que é constituído pelo ambiente social representado pelas personagens que estão na história, e o espaço psicológico, espaço interior da personagem, constituído por suas vivências, pensamentos e sentimentos. Então vejamos as imagens aí para ajudar a ilustrar um pouquinho mais. O espaço físico, observe aí nesta imagem que nós temos um espaço físico, a casa preenchida aí com os móveis, né? E as personagens transitam por esse espaço. Também poderia ser a rua, qualquer outro espaço físico, né? Uma escola, uma igreja, um castelo e assim por diante. Agora, para exemplificar o nosso espaço social, a gente pode fazer um contraste
entre a primeira imagem e a segunda imagem. Então, na primeira imagem, a gente vê o quê? A gente vê as pessoas reunidas em torno de uma mesa, com a mesa farta, inclusive. Isso me indica um espaço social. O espaço social da fartura, do convívio em família, né? Contrastando aí com essa imagem abaixo, de uma pessoa solitária, vivendo numa situação de abandono, uma pessoa que passa por necessidades. Através desse comparativo, nós conseguimos enxergar aí o espaço social. E o espaço psicológico? O espaço psicológico pode ser representado aí por essa imagem. Por quê? É aquilo que se passa no interior das personagens, né? Ou seja, as vivências, os pensamentos, os sentimentos. Então, uma personagem que admira uma outra personagem, essa admiração constitui aí o espaço psicológico. Gostar de outra personagem, amar outra personagem, ou ao contrário, odiar outra personagem, constitui um espaço psicológico. Bacana, não? Pois bem, se você gostou, se inscreva aí no nosso canal, curta, compartilhe com os amigos, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e a gente se vê numa próxima. Bye, bye!